Eu mulher 25 namorado 26 homem de 10 meses é melhor amigo da sua ex-mulher nos 20. Ela se recusa a me conhecer e está ficando estranho. Eu comecei o namoro com o meu namorado Jeff há cerca de 10 meses. Esta relação tem sido fantástica até agora e com certeza vejo um futuro com ele. Só tem um problema. Ele tem uma relação estranha com a ex e estou ficando muito desconfortável e desconfiada. Quando começamos o namoro ele sempre falava da sua melhor amiga Jenna, com quem ele é sócio em um negócio. Ele deixou bem claro que ela é uma pessoa importante para ele. Eu sei que eles já viajaram juntos e que ele já tinha passado tempo com os pais dela também. Alguns meses depois de o conhecer eu estava vasculhando pelas suas fotos no Facebook e eu vi um monte de fotos tipo de casal dele e da Jenna. Também encontrei o Instagram dela e está cheio de fotos do Jeff. Um monte delas com a hashtag objetivos de relacionamentos e outras coisas parecidas. Então desta forma eu descobri que eles namoraram. Eu fiquei esperando ele me contar, mas nunca contou. Depois de 2 meses nós começamos a namorar, eu perguntei diretamente se ele tinha namorado com ela, e ele confessou. Ele disse que eles se conheceram na escola e tinham ideias e ambições semelhantes. Eles namoraram por 9 meses e terminaram há 1 ano e meio atrás. Eu perguntei o porquê do término, ele disse que a relação deles era horrível e que funcionavam melhor com amigos. Eles começaram o negócio depois do término e aparentemente as coisas estão correndo bem com eles desde então. Eu comecei a suspeitar um pouco dela, porém o tempo passou e eu ainda não a conheci. Eu conheci a sua família e amigos logo quando começamos a namorar, mas não conheci a Jenna. Eu fui a inúmeros eventos sociais onde esperava encontrá-la, mas ela nunca estava lá. Houve inúmeras ocasiões em que quase nos cruzamos e eu realmente pensei que fosse conhecê-la, mas nunca aconteceu. Por exemplo, eu fui ao escritório deles algumas vezes para encontrar com o Jeff depois do trabalho e a Jenna já tinha ido embora. Ou algumas vezes eu ia encontrá-lo e ele vinha para fora para que eu não tivesse que entrar. As coisas começaram a ficar realmente estranhas há cerca de 3 meses. Uma noite o Jeff e a Jenna estavam a ter uma open house. O Jeff veio para minha casa depois do trabalho e nós tínhamos algumas horas para matar antes de ser hora de ir, então nós saímos para jantar e andamos até o escritório. Eu estava com a expectativa de entrar e ajudá-los a preparar as coisas. Mas quando estávamos a um quarteirão de distância do escritório, ele começou a me perguntar se eu tinha muito trabalho para fazer e disse que tinha uma cafeteria muito boa ali perto. Ele realmente me levou para a cafeteria e me sentou, depois saio para organizar as coisas com a Jenna. Ele me disse para ir para o escritório 1h30 depois. Cerca de meia hora antes de eu ir para o escritório, eu mandei uma mensagem para o Jeff e disse que esperava que tudo estava correndo bem e perguntei se tinha alguma coisa que eu poderia fazer. Ele me respondeu dizendo que tinham surgido algumas coisas e que a Jenna não ia estar lá naquela noite. Eu estava realmente ficando desconfiada. Eu fui para o escritório meia hora depois e realmente ela não estava lá. As pessoas perguntaram a noite toda por ela e o Jeff disse que ela teve uma emergência de família. Quando nós estávamos andando para o carro depois da festa ele me contou o que aconteceu. Enquanto ele e a Jenna estavam arrumando as coisas ela teve um ataque de pânico e disse que estava com medo de me conhecer. Ela disse que não seria capaz de aguentar e que ou ela ia embora ou ele tinha de me falar para não ir mais. Ele disse para ela ir embora. Então ela foi. Desde então mais algumas coisas estranhas aconteceram e eu ainda não conhecia a Jenna. Uma vez eu estava com o Jeff e fomos até o escritório para ele pegar alguma coisa. Quando estávamos quase chegando ele olhou para o celular e disse: a Jenna ainda está lá. Vamos dar uma volta. Então nós demos uma volta no quarteirão por meia hora e retornamos quando ela já tinha ido embora. Depois disso acontecer eu disse ao Jeff que me estava sentindo muito desconfortável com esta situação. Eu podia respeitar que eles eram amigos que já tinham namorado, mas a forma que ela estava agindo era muito suspeita. Ele pediu desculpas e disse que na verdade ele estava muito chateado com ela, mas não sabia o que fazer. Ele também me contou algumas histórias de coisas esquisitas que ela tinha feito. Ele foi para uma festa algumas semanas atrás e o celular dele ficou sem bateria. Quando ele chegou em casa e carregou o celular, estava cheio de mensagens da Jenna falando que estava lá fora no carro dela e perguntando se ele estava em casa ou não. Ela nunca chegou a ir na festa, só porque ela não sabia se ele estava lá ou não. Agora para piorar, o Jeff e a Jenna estão agora em uma viagem de campismo por 2 semanas. Eles estão planejando esta viagem mesmo antes de eu o conhecer, mas considerando o comportamento dela, eu me sinto muito desconfortável com ele indo nessa viagem. Acabei de olhar o Instagram dela e ela postou 5 fotos dele. O quão fantástico que o Jeff é, eu estou mesmo farta desta situação e estou pensando em terminar quando ele voltar. Estou sendo irrazoável. Comentários relevantes.
Comentador número 1. Você não está sendo irrazoável de forma alguma, e eu percebo o porquê de você estar desconfiada de toda esta situação. Se eu fosse você, eu estaria fazendo algumas perguntas ao Jeff. Ele sabe a verdadeira razão por que ela não te quer conhecer? Ela é assim com mais alguém? Explica para ele que a situação é chata e que você não está confortável com ele indo em uma viagem de 2 semanas com ela. Afinal, ela é a ex dele e a coisa toda é um pouco estranha. Talvez você possa dar a ideia de conhecer a Jenna em um lugar silencioso e público como uma cafeteria ou um restaurante com o Jeff presente. Se o Jeff fosse o meu namorado, eu estaria procurando por respostas. Boa sorte para você e por favor posta uma atualização. Resposta. É tranquilizador ouvir que outras pessoas também acham que eu não estou sendo irrazoável. Na verdade, sim, eu perguntei se ele sabe o porquê de ela estar sendo assim, ele perguntou a mesma coisa, mas que não teve uma resposta concreta. Ele perguntou se ela ainda sente alguma coisa por ele e ela disse que não. Eles já estão na viagem, então não tem muito que eu consiga fazer agora. Eu acho que vou pressioná-lo mais um pouco quando ele chegar da viagem, vou ver se ele sabe mais do que está dizendo sobre o comportamento dela. Comentador número 2. Você não está sendo irrazoável, mas aguentou muito mais do que a maior parte das pessoas teria aguentado. Eu teria largado quando encontrei o Instagram dela e percebido que eles tinham namorado e ele não te disse nada. Sem mencionar todas as coisas exageradas e sem sentido que ela fez desde então. E ele está indo em uma viagem de 2 semanas com esta menina. Deus me livre. Resposta. Bem, eu estou feliz que não sou a única que acha isso estranho. Eu acho que já teria terminado se ele não fosse tão bom de outras formas. Esta é de verdade a melhor relação que eu já tive, mas a situação da Jenna é realmente excessiva. Por que eu não estou na viagem de campismo e por que não foi cancelado? Eu tive de trabalhar e nunca fui convidada. Por que não foi cancelada? Boa pergunta. Comentador número 3. Eu acabei de terminar com a minha ex na semana passada por ter um comportamento parecido. O ex dela era muito carente e abertamente apaixonado por ela e ela queria continuar amiga dele. Descobri que eles iam em uma viagem juntos e simplesmente não me convidaram. Eu confrontei ela, mas ela se recusava a aceitar que o que ela estava fazendo era errado. Então eu larguei ela. Confronta o seu namorado sobre isso quando ele voltar. Não fala que eles não podem ser amigos. Só fala como te incomoda. E se ele ficar defensivo e tentar fazer com que você que seja errada da história, larga ele. Não deixe o seu parceiro te tratar dessa forma só porque ele é protetor de uma ex. Essa menina ainda está claramente obcecada com o seu namorado, e as intenções dela não são platônicas. Talvez o seu namorado é só um idiota burro que precisa de abrir os olhos. Ou talvez você é só uma outra na vida dele. Resposta. Uau, isso estranhamente parece com a minha situação. Sinto muito pela sua ex. Parece que você está melhor sem ela. Eu decidi confrontá-lo quando ele voltar. Eu realmente preciso contar para ele com isso me incomoda. Eu já tinha dito que me deixa desconfortável, mas eu acho que não deixei claro o quão desconfortável eu me sinto. E eu estou começando a achar esse acampamento inaceitável e eu não tenho de aguentar essas coisas. 9 de outubro de 2018. Atualização. E postei aqui há mais de um ano, e muita coisa aconteceu desde então. Eu queria atualizar todo mundo, porque os conselhos daqui me ajudaram muito naquela época. Alguns meses depois que eu postei, nada demais aconteceu. O Jeff e eu continuamos namorando, e ele continuou a ser amigo e sócio da Jenna. Eu nunca conheci ela, mas todo o resto da nossa relação estava correndo tão bem que eu decidi que ia tentar lidar com isso. Porém, as coisas ficaram muito difíceis quando eu tive de trabalhar a 12 horas de distância por 3 meses. Eu mal vi o Jeff durante essa época, e eu ficava olhando o Instagram da Jenna quase todos os dias para ver se ela tinha postado foto deles juntos. E a maior parte das vezes ela tinha. Como eu não estava fisicamente presente, eu senti que a Jenna era sua verdadeira namorada. Eu me senti desvalorizada e completamente estressada, sabendo que o meu namorado estava passando o tempo todo com outra mulher que eu já desconfiava. Quando eu estava trabalhando longe, eu decidi terminar com o Jeff. Eu terminei com ele assim que eu voltei, e eu deixei bem claro que a relação dele com a Jenna era insuportável. Eu disse que ele vai ter muita dificuldade em namorar alguém que não seja ela se ela continuar na vida dele. Ele ficava dizendo que não entendia por que era um problema tão grande. Ele disse que não podia controlar o comportamento dela, mas me prometeu que nunca me traiu. Eu expliquei para ele que ao permitir que a amizade deles continuasse, ele estava permitindo o comportamento dela. Eu disse que não me importava se ele me tinha traído fisicamente ou não, já que ele tinha desrespeitado a mim e a nossa relação. Eu não falei com ele por alguns meses e segui com a minha vida.
Eu peguei outro trabalho fora da cidade e até pensei em me mudar permanentemente para outra cidade. Porém, em uma noite o Jeff me ligou para pedir desculpa. Ele disse que esteve pensando bastante na nossa relação e percebeu que ele estava errado. Ele disse que a relação dele com a Jenna estava começando a ser tóxica, e ele começou o processo para terminar a parceria de trabalho deles. Depois disso eu decidi me encontrar com ele e falar mais sobre o assunto. Quando nós nos encontramos ele prometeu que não ia falar com a Jenna e ele parou de segui-la nas redes sociais. Neste momento ele não falou com a Jenna em 6 meses, e nós estamos juntos de novo. Nós até chegamos a vê-la em um show algumas semanas atrás, e eles nem se cumprimentaram. Agora eu me sinto mais respeitada e confiante na minha relação.